aprender a fazer é usar esta caixa preta e desenvolver um conjunto de algoritmos que pega numa cena e gera uma imagem. Muito bem. E agora, o que é uma cena? Como é que vocês constroem uma cena? Quando vocês olharam para aqueles efeitos todos que vocês viram ali, isto parte do princípio que eu estou a construir uma cena baseada em que tipo de informação? Terei informação geométrica? Ok? Vou ter informação geométrica. Eu vou construir o meu objeto utilizando uma representação geométrica. Mas, para além da representação geométrica, o que é que eu tenho que indicar? Vão ter que indicar a câmara, mais. Vocês não olharam ali para os objetos e não têm nada relacionado, não viram nada relacionado com a aparência visual? Se o objeto é mais brilhante, se é menos brilhante, se tem uma cor vermelha, se tem uma cor azul, o que é que eu tenho que indicar? Para além da informação geométrica, eu tenho que indicar a informação da aparência visual. A cor, basicamente. O brilho. Ok? Tudo isso é informação que vocês têm que incluir na vossa cena. Mas, quando é que vocês veem cor? Se esta sala estiver às escuras, vocês veem alguma coisa de cor? Não, vocês só veem cor quando tiverem... Ok, vocês têm que indicar as fontes de luz. Existem vários tipos de fontes de luz. Porquê é que o vosso objeto é vermelho? Exatamente. O processo de colorir um determinado objeto, ok, de sombrear, este é o termo correto em computação gráfica, quando vocês estão a sombrear um objeto, ok, a cor que ele vai exibir tem a ver com o facto que, da interação da fonte de luz com esse material, ele absorve todos os comprimentos de onda, ok, e reflete o comprimento de onda correspondente ao vermelho. Ora bem, isto serve precisamente para vos indicar que quando vocês vão frequentar a cadeira de computação gráfica no terceiro ano, vocês já passaram por um conjunto de cadeiras que vos permitiu dotar-vos de conhecimentos, boas competências em programação, de bons conhecimentos nas estruturas de dados, ok? E também conhecer fundamentos de geometria, álgebra linear e de física. Portanto, todas aquelas cadeiras que vocês têm relacionadas com a matemática, com a álgebra, com a física, ok? São muito bem-vindas depois quando vocês forem frequentar a cadeira de computação gráfica. Ok, vou-vos mostrar agora um demo que... Diz? Isto que vocês vão ver é um vídeo de demonstração de uma aplicação que corre em tempo real numa placa gráfica. Ok? E isto serve para introduzir o porquê do estado atual da computação gráfica. Ok? A computação gráfica atual é resultado da revolução em campos muito importantes, como sejam o hardware e o software. O que vocês estão aqui a ver é um demo de uma empresa comercial, produtora de subsistemas gráficos, que é a NVIDIA. Provavelmente muitos de vocês conhecem essa companhia, ok? E trata-se, este filme que vocês estão aqui a ver, volto novamente a referir, é em tempo real, portanto, não é captura em diferentes instantes, portanto, é uma captura em tempo real do ecrã. Podem baixar a luz, faz favor. E, portanto, eu gostaria que vocês dessem alguma atenção ao nível de detalhe que é com que estes personagens deste demo vejam a representação das expressões dos personagens.
é conhecido como a demonstração da medusa. Okay? Já perceberam, não é? A história que está por trás. Pronto, e agora vocês vão ver a razão pela qual nós entramos num jardim de estátuas de pedra, não é? Decapitadas. Ora bem, a apresentação deste vídeo serve para introduzir um dos fatores que conduziu ao estado atual da computação gráfica e que é precisamente o estado atual do desenvolvimento do hardware gráfico. Nos primórdios, ok, vocês tinham um computador, qual era o elemento de processamento que era responsável por executar todas as operações gráficas? Era o CPU da máquina central, ok? Caminhou-se numa direção em que se tenta aliviar ou tenta-se retirar do CPU o máximo de operações relacionadas com os gráficos. Isso conduziu ao aparecimento do quê? De placas gráficas com os correspondentes chips gráficos. Okay? E a evolução dos chips gráficos é de tal modo surpreendente que ultrapassou precisamente o estado de evolução dos CPUs. Vocês provavelmente não conhecem, mas desde os anos 60 que os criadores, os produtores de chips, okay, quase sempre na apresentação dos seus produtos, seguiam uma lei, que era a lei de Moore, que dizia que em 12, 18 meses, okay, o cálculo, o desempenho de um chip gráfico aumentava, duplicava, mantendo o mesmo custo e aumentando o nível de miniaturização. Ou seja, o número de transistores por chip aumentava brutalmente. E se os CPUs, okay, os CPUs, nomeadamente agora com o aparecimento das novas versões da Intel, do Core i7, com a arquitetura do Ivy Bridge ou do Haswell, okay, tem seguido esta tendência que eu vos acabei de referir. Os CPUs, os GPUs, okay, os processadores gráficos, têm seguido uma evolução que é bastante mais rápida, varia de 6 em 6 meses, bastante mais rápida comparativamente com os GPUs. E isto que vocês acabaram de ver, okay, representou um salto qualitativo, não vou entrar em grandes pormenores, tais técnicos do ponto de vista da hardware, mas representou um salto qualitativo no desenvolvimento do hardware gráfico que fez com que a produção de imagens, okay, em tempo real se tornasse cada vez mais eficaz. Ora bem, queria-vos mostrar um outro vídeo para vos dizer que, sim senhor, tudo isto é muito bonito, o hardware cada vez é mais poderoso, ok? Eu tenho imagens muito bonitas, mas vocês podem sempre apresentar cenas com milhões de polígonos que, por mais rápido que o vosso hardware seja, eu não consigo representar aquilo em tempo real. Lembrem sempre, complexidade, ok? Portanto, realismo da cena versus tempo de geração da imagem. Ok? E, portanto, se eu quero uma cena extremamente complexa, vocês associem sempre cena complexa a realismo, eu tenho que ter maneira de conseguir gerar imagens em tempo real. Ok? Portanto, para além do desenvolvimento do hardware, vocês percebem imediatamente que eu tenho sempre situações que o hardware não consegue processar toda a minha imagem. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Imaginem, vocês têm uma cena com milhões de polígonos, ok?
Portanto, trata-se de uma cena altamente realista. E quer processar essa cena, quer gerar várias imagens, várias vistas dessa cena em tempo real. E tem milhões de pelinhos. O hardware não consegue processar todos esses milhões de pelinhos no ritmo de imagem que eu pretendo. O que é que vocês acham que eu vou fazer? Portanto, um dos truques, ok? Portanto, isto é que é o desenvolvimento, os avanços no software, é arranjar técnicas, ok? Que me permitam conseguir esse tempo real. Aquilo que o vosso colega acabou de dizer é, por exemplo, separar, fazer um processo de cooling apenas de modo a enviar para o hardware aqueles objetos gráficos que se encontram no meu campo de vista. Lembrem-se, câmara fotográfica, eu aponto a câmara fotográfica na direção da cena e só aquilo que se encontra dentro de um volume de visualização é que vai ser visualizado. Tudo o que está fora desse volume de visualização pode ser retirado. Portanto, isto é uma técnica de otimização de aceleração, de modo a conseguir gerar, ok, uma imagem em tempo real de uma cena extremamente complexa. Está bem? Mas, por exemplo, outras situações, outros algoritmos de otimização que vos permita fazer a geração em tempo real. Simplificação geométrica. Vamos lá ver se eu vos consigo explicar o que é que se entende por simplificação geométrica. Imaginem que vocês tenham um conjunto de objetos gráficos, ok? Imaginem uma esquadrilha de aviões a sobrevoar, por exemplo, o Grand Canyon, ok? E essa esquadrilha de aviões está disposta de tal modo que muitos dos aviões estão muito longe do ponto de vista do observador. Ok? Portanto, vocês vão utilizar modelos geométricos, ok? Uma malha poligonal para representar cada um desses aviões. E vocês vão representar para cada um desses aviões sempre a mesma malha poligonal? Exatamente. Ora bem, faz sentido que aqueles objetos gráficos que se encontrem mais perto do observador sejam representados por uma malha de polígonos, uma malha é um conjunto de polígonos interligados, mais refinada, por exemplo, com 1000 polígonos, do que aqueles objetos gráficos que estão mais longe do observador. Então aí eu vou utilizar uma malha poligonal com muito menos polígonos. Está bem? Tudo isto são truques, ok? Que se utilizam para poder conseguir o quê? Um elevado realismo à custa, ok? De uma simplificação geométrica que, do ponto de vista do observador, isso não é perceptível. Muito bem. Outra preocupação de investigação na área da computação gráfica é o fotorrealismo. Como o próprio nome indica, fotorrealismo significa o quê? Conseguir gerar imagens cuja qualidade seja comparável ao de uma imagem captada por uma câmara fotográfica. Ok? Existem técnicas específicas, ok, para esse fim. Portanto, quando se fala em técnicas fotorrealistas, estou-me a referir a uma computação gráfica em que o objetivo é a imagem como um fim a atingir. Okay? Existem outras aplicações em que eu estou a utilizar a computação gráfica em que a imagem é um meio para. Por exemplo, eu quando quero fazer uma visita virtual dentro de um determinado edifício, por exemplo, utilizado pelos departamentos dos arquitetos para fazer a demonstração de um determinado produto, eu estou a utilizar, okay, o modelo virtual do meu edifício para demonstrar algo. Portanto, a imagem é um meio para. E tem outras situações em que eu quero utilizar técnicas, okay, em que o objetivo é gerar uma imagem com um elevado grau de realismo. E nessas imagens com elevado grau de realismo está patente a utilização daquilo que nós designamos por iluminação global versus iluminação local. Alguém sabe dizer o que é que isto significa? Iluminação global. Quando vocês estão a calcular a cor num determinado objeto e se tiverem a utilizar um modelo de iluminação local, vocês estão apenas a ter em conta, para o cálculo de cor nesse objeto, o quê? Apenas a fonte de luz, ou as várias fontes de luz. Não estão a ter em conta os outros objetos presentes na cena. Os outros objetos presentes na cena podem ou não podem contribuir para a cor desse objeto? Podem, porque se vocês tiverem objetos que são refletores, que são translúcidos, os raios de luz, quando incidem nesses objetos, refratam raios que vão na direção do objeto cuja cor eu pretendo calcular. Portanto, estou perante aquilo que nós chamamos de iluminação global. E, portanto,
A outra direção de investigação na área da computação gráfica é precisamente a aplicação de algoritmos de fotorrealismo. Deixem-vos mostrar um vídeo que é neste momento o topo de gama nesta área do fotorrealismo, em que precisamente se está a fazer recurso de técnicas baseadas em iluminação global. E mais interessante, vocês vão ver aqui situações no vídeo em que isto é interativo. Eu posso pegar em determinados objetos e provocar a sua queda e verificar o que é que acontece em termos de brilhos, de reflexões, de transparências a este mesmo objeto. Reparem, no chão, portanto, está calculado, vê-se a reflexão dos diferentes objetos da cena. Portanto, aqui vocês vão ver que aqui está ali o ratinho, não é? O utilizador está a interagir com a cena e estou a provocar a queda dos objetos e, portanto, isto é visualizado em tempo real. Portanto, trata-se de uma aplicação que, para além do tempo real, permite também interação. Meus caros, isto só é possível fazendo mão, ok, de hardware potente juntamente com software. Eu vou avançar um bocadinho mais. Estão a ver aquele efeito que está ali? Aquele a ficar difuso? Alguém sabem como é que se chama este efeito em computação gráfica? O blur, ok? Tornar o efeito difuso, portanto, provocar o efeito. Ok, estou-me a chamar a atenção que estamos um bocado em cima da hora e, portanto, eu vou-vos apresentar um trabalho que eu considero paradigmático de 10 colegas vossos, ok? Nem sequer vão ser trabalhos de cadeiras do mestrado. Onde é que eu tenho isto? Ok? É um trabalho de 2006. Ok? Pá. 2006, pá. E aquilo que vocês vão ver foi um projeto de uma cadeira, feita no mês, em que os vossos colegas tinham que desenvolver um pequeno simulador de condução em que